E a gente volta a Brasília porque hoje a CPI do MST os trabalhos terminaram sem aprovação do relatório final. Assunto para o nosso repórter Bruno Pinheiro. A oposição, Bruno, contava com a prorrogação dos trabalhos, mas o presidente Arthur Lira não quis saber, não autorizou. Foi uma tarde de muita frustração, sobretudo para os deputados que estão à frente das investigações e defendem essas investigações. Boa noite, Bruno. Era uma vez uma investigação do MST na Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. A quem nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. 120 dias essa investigação em andamento, encerrando e o relatório não foi colocado em votação. Ricardo Salles chegou a fazer uma fala numa entrevista coletiva reconhecendo o esforço da oposição, chegou a agradecendo os seus aliados da oposição que fizeram toda essa articulação para conseguir realmente investigar, para fazer diversas visitas no interior do estado de São Paulo, em outros estados inclusive, só que o relatório não foi colocado em votação. Vamos ouvir o que respondeu Ricardo Salles hoje um pouco mais cedo aqui na Câmara dos Deputados. O trabalho desta CPI, de todos os seus integrantes, em especial do seu presidente, Tenente Coronel Zuco, será entregue nas mãos do Procurador-Geral da República, da Procuradoria-Geral Eleitoral e de todas as autoridades, inclusive o Tribunal de Contas da União, cujo trabalho técnico e muito bem feito no ano de 2017 e 2016 foi injustamente desqualificado aqui pelo ministro Paulo Teixeira. Ainda hoje eu ouvi da oposição que o relatório não será jogado, esquecido no fundo da gaveta, que este relatório será de fato enviado a essas autoridades e eles vão utilizar este relatório até o final da gestão do governo Lula para realmente tentar jogar luz nessas informações, inclusive sobre esses 11 nomes que foram indicados no relatório de Ricardo Salles. Vamos ouvir o que Zuco respondeu em relação a esta investigação da CPI do MST. Tiago. Por trás dessa máquina de terror existe uma organização criminosa que se aproveita do fracasso do nosso modelo de reforma agrária. Neste exato momento, facções políticas da extrema esquerda estão aparelhando o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA. Infelizmente, as informações que nos chegam é de que uma vez encerrada esta CPI, haverá uma nova escalada de violência e terror no meio rural. Ainda de um outro lado, aliados do governo vieram em clima de vitória numa entrevista coletiva também fazer uma reflexão sobre esta investigação sobre o MST. Eles vieram identificando que são apoiadores do Movimento Sem Terra. A deputada Sâmia Bonfim chegou a falar de fake news da oposição sobre não colocar em votação este relatório final. Vamos ouvir. É com uma grande alegria que a gente vem a público expressar o fracasso, a derrota completa da CPI do MST, que foi um último suspiro da extrema-direita aqui na Câmara de Deputados para tentar avançar sobre o direito constitucional de luta e de organização política e não conseguiram avançar em nenhum centímetro na criminalização do maior movimento social do Brasil. Essa foi a terceira CPI sobre o MST que não avançou aqui no Congresso Nacional e que encerrou sem analisar este relatório. De acordo com aliados do Palácio do Planalto, o relator não quis colocar em votação, acreditando que não alcançaria o número suficiente de votos. Então, resumindo a história, a CPI foi encerrada no dia de ontem, já que Arthur Lira não aceitou estender até esta quinta-feira, dia 29. Tiago. E há também uma discussão de que integrantes dessa CPI podem recorrer à PGR
para o indiciamento de pessoas envolvidas com o MST. A gente vai continuar acompanhando todas essas informações, esses destaques. Agora, eu giro mais uma vez os nossos comentaristas, eu começo por você agora, Nelson Kobayashi. Foi uma politização que a gente viu dessa CPI, uma divisão, isso mostra também muito a polarização que o Brasil vive. Agora, era possível que a CPI avançasse em alguma investigação ou foi realmente um palco político? Qualquer CPI é sempre um palco político, né? É importante deixar claro, com uma finalidade constitucional de investigação de possíveis crimes. Neste caso da CPI do MST, se a oposição tivesse condições de aprovação de seus pareceres, de seus pedidos, de seus requerimentos, com uma ampla maioria na composição da CPI, acredito que poderia avançar muito mais. Acredito que poderia, inclusive, ser prorrogada, o que não aconteceu. E aí a gente teria a continuação das investigações, quebras de sigilo, pessoas que poderiam contribuir com depoimentos e muito mais para se chegar a uma responsabilidade do MST nestas invasões. Nas oportunidades em que os líderes falaram na CPI, eles diziam que eles não respondem por atos isolados de seus membros, de seus filiados, de assentados e que, portanto, não teriam nenhum tipo de responsabilidade de incentivo, de incitar esse tipo de conduta, o que eu não acredito. Eu acredito que isso, se fosse investigado, chegaria a mais responsáveis, inclusive pessoas importantes. Mas como no meio do jogo a coisa mudou, como no meio do jogo os governistas tomaram conta dessa CPI que era da oposição, aí não há muito o que fazer. Fez o que deu o Ricardo Salles e o Coronel Zucco, não vão nem conseguir aprovar o relatório, vão só mandar tudo mesmo lá para o Ministério Público e de lá alguém toma as iniciativas judiciais, se for o caso. Ô Dória, é possível fazer uma leitura de vitória governista e derrota da oposição no caso de uma CPI como essa? E o Bruno falou bem, né? É a terceira CPI que investiga o MST que não dá resultados e talvez tenhamos outras pelos próximos anos futuramente. Ô, Tiago, só quem não saiu perdendo dessa história foi o MST, tá? Porque não aconteceu nada com o MST, não vai acontecer, vai mandar documento para lá, para cá, vai ficar por aí mesmo. Agora, perdeu a oposição, que não conseguiu manter a maioria que tinha no início, e aí não conseguiu nem aprovar relatório nenhum, e perdeu também a situação, porque, francamente, essa cena final dos deputados de boné do MST na cabeça, inclusive a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, francamente, né, é um recibo passado de que aquilo ali só tinha a finalidade de cada um marcar a sua posição. Não, lamentável. Olha, tem cena, a gente tem visto cenas ruins, mas essa cena, inclusive, de um deputado aqui na extrema, não sei quem é, cujo boné nem cabia na cabeça dele, o negócio ficou completamente horroroso, com um boné menor. Troço horrível, tá? Eu nunca vi uma cena lamentável final dessa história.